Olá, seja bem-vindo a mais um podcast por aqui, esse podcast que tem como missão, estar com você lado a lado para que a gente possa ter novos empreendedores, mais preparados para que a gente possa construir sempre, um país melhor através desse grande pilar que é o empreendedorismo. Então, logo vai agora se inscrevendo aqui para não perder todos os podcasts que nós lançamos por aqui, nos acompanhe também nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, porque hoje o nosso convidado vai trazer aqui pra gente, um modelo de negócio de baixo investimento, com alto potencial financeiro, trazendo também uma história de inspiração para que você possa, eu falo sempre, modelar, inspirar e, claro, eu falo se motivar para essa nossa jornada. E aí, Lúcio, beleza? Beleza, bacana, é um prazer estar aqui com vocês aqui. Legal demais, obrigado por ter aceito o convite. Veio direto de Pernambuco, é isso? Pernambuco. Te tirei da praia, é isso? Não bem da praia, mas próximo da praia, né? Eu moro em Garanhuns, interior de Pernambuco. A gente está próximo ali, tanto de Maceió quanto da região de Recife. Lugar muito bacana. Legal, hein, rapaz? Você tá, um paraíso de um lado, paraíso do outro, hein? Paraíso do outro, né? E a cidade é fria. É fria? Por incrível que pareça, a gente está numa cidade que chega até ter 13 graus esses dias lá. É mesmo? Conhecido como a Suíça pernambucana. Eu não conheço, não. Bonito lá? É bonito, agradável, uma cidade bacana para se morar, muito tranquila, muito boa mesmo. Pô, legal demais. Show. Esse podcast, Luiz, quero que você conte um pouco mais. Eu falo do modelo de negócio, On Power, mas eu quero também conhecer mais o empreendedor. Eu falo que por trás de todo grande negócio existem grandes empreendedores e a ideia que a gente tem aqui é compartilhar essas histórias com quem nos acompanha. Combinado? Combinado. Show de bola. Antes eu tenho que falar, sabe do quê, Mendonça? Sabe do que eu tenho que falar aqui? Dos apoiadores. Ah, sim. Sem apoiadores, sem apoio não existe nada. Por isso que eu falo sempre, esses apoiadores, sempre com a gente aqui, incentivando e estimulando. O primeiro é a Sults, que é uma plataforma de gestão para redes de franquias, e eles possuem vários módulos que tem lá, expansão, EAD, a parte de educação, chamados, marketing. São mais de 20 módulos que permitem com que as redes de franquias possam oferecer aos seus franqueados um suporte melhor, tendo um melhor controle. Essa é uma plataforma que já está presente em mais de 1.300 marcas e eu sempre escuto feedbacks muito positivos. Se você é um franqueador, ainda não conhece da Sults, precisa conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Fala que viu do canal Henrique Mol, porque o time lá da Sults vai trazer aí para você uma condição super, super especial. E o nosso segundo apoiador é Encontre Sua Franquia, que ajuda, eu falo as redes de franquias a se posicionarem, a crescerem. Afinal, a gente bate muito numa tecla que para construir um país melhor, um dos principais pilares é o empreendedorismo. A partir do momento que uma rede de franquias cresce, ela cresce contribuindo com esse propósito. Encontre Sua Franquia traz soluções de mídia através dos principais canais do franchising, inteligência artificial no processo de qualificação dos leads, gestão de tráfego pago, estratégia, educação através da mentoria. Afinal, o objetivo é, nessa parceria, ter redes de franquias grandes. Se você é uma franqueadora, ainda não conhece o que Encontre Sua Franquia, pode te proporcionar. Link também aqui na descrição do vídeo. Marque logo uma reunião, porque tenho certeza que você vai ficar surpreso por tudo que ela pode te oferecer. Agora, Lúcio, antes da gente falar um pouco mais da On Power, eu quero primeiro conhecer o Lúcio, Conta um pouco da tua história, que eu sei que é uma história também de superação, Não, bacana. É muito bom. Eu sou natural de Mutum, Minas Gerais, cidade do interior aqui, mas fui criado na cidade de Patinga. Vim de família pobre, humilde, meus pais eram lavradores, mas desde pequeno eu conseguia visualizar de ser um empreendedor, mesmo não tendo condições. E lá pelos anos, quando era governo Sarney por ali, eu era pequeno, 10, 11 anos, e a gente via sempre as notícias de que
vai aumentar o preço, vai baixar, e aquela confusão, e a cabeça ali ainda pequena, mas que isso que acontece tanto assim e tal. E vendo também as condições de sair notícia para aposentar é mais difícil, que tem mais regra e tal. E aquilo ali já foi o meu primeiro motivador para me pensar já desde pequeno. Eu preciso ter um supermercado, eu preciso ter uma empresa, né? Algo que eu não possa ficar amarrado, né, a só as questões do dia a dia normal. Então, desde cedo eu tive essas ideias. Então, depois, num tempo, fui trabalhando e tal. E aí eu tive a oportunidade, depois de começar um negócio próprio, de abrir uma porta mesmo. Lá em Ipatinga? Lá em Ipatinga. Legal. Lá em Ipatinga. Então, isso a gente já está falando em 2003, 2009. Em 2009 eu abro o primeiro negócio, né, que é um pequeno cursinho de informática, junto com o meu sócio da época, que era o Josué. Então a gente foi ali daquela forma que dava, né? A gente tinha computadores usados, a gente mesmo montou as mesas e tal. E nós começamos ali. E depois de um tempo, a minha esposa ela se juntou a mim ali, ela trabalhava em outro lugar, perdeu o trabalho. E a gente abriu mais uma lojinha. E assim foi. Depois a gente teve outras oportunidades, né, nessa subida e descida. Em 2016 eu vou para o Nordeste, né, deixo de ser empresário, vendo tudo para trabalhar em um negócio e conhecer. É uma coisa que eu estava notando na minha vida, é que todo negócio que eu vou montar novo, eu fico meio que em teste ou fazendo estudos quase 2 anos. Tá. Quase 2 anos. Então, eu fui para lá, em vez de ser empresário, fui trabalhar como gestor de uma área para me investir. Então, aprendi do negócio e depois comecei a investir. Né? Depois disso daí, ainda passei um período, passei a ser também assessor da franqueadora. Depois eu fui diretor da franqueadora. E hoje a gente, né, já caminha por esse lado de que, como a gente estava conversando, às vezes não dá para você montar aquilo que você gosta de fazer de início. Então, eu comecei com tudo de coisas que eu gosto de fazer, mas não era o principal, aquela paixão. Então, aí eu falei assim, agora é a hora de eu fazer aquilo que eu gosto. Tenho sucesso em outras empresas, em outros ramos. Então, agora eu vou tentar trabalhar em cima daquilo que eu gosto, daquilo que me dá satisfação, né, total. Tanto como empreender, quanto aquilo que eu gosto de fazer, né, que é trabalhar na área de publicidade, de marketing, dessas questões. Então, a gente tem essa trajetória. No meio disso daí, né, eu tenho a minha adolescência, que não foi uma boa pessoa, né, não foi uma boa pessoa. E quando está ali, 1999, eu me converto, né, na igreja presbiteriana. E aqui dali foi para mim, assim, foi um divisor. Não só pela questão de você se converter, ter uma vida nova, mas deixar aquelas coisas que não me deixavam evoluir. Né? Eu com 23 anos não tinha a 8ª série. Hoje eu estou com 50 anos, completei 50 anos faz poucos dias. Mas eu com 23 anos não tinha a 8ª série. Né? Então, a partir dali, envolvendo com novas pessoas, para você ver o poder do network, de quem está do seu lado. Né? A partir daquilo dali, eu começo a envolver com outras pessoas que, aos poucos, eu vou tendo essas pessoas como exemplo, né? Vou mudando a minha rotina, meus hábitos, né? Então, vou ganhando de novo a confiança até da própria família. Né? E a partir daí, né, no anos 2000 e pouco, eu começo a testar algumas coisas, aquilo que você testa em casa. Né? Vou mexer com um site aqui de publicidade regional, vou trabalhar com uma questão aqui de silk screen de camisa. Então, fui tentando essas pequenas coisas que você dá para fazer em casa, né? Até chegar no ponto de buscar tentar perder o medo de alugar um imóvel, né? De ter pessoas trabalhando, né? Que esses são os pontos que eu vejo como... que sempre a pessoa tem medo. Eu tenho medo do aluguel, tenho medo de ter funcionário, de pagar imposto, né? Então, mas uma hora você tem que encarar. Sim. Né? Então, a partir desse momento, e aí, né, Deus fez essa transformação e a minha base, né, em tudo que eu coloco Deus na frente, e é onde eu consegui dar essa reviravolta. Então, aos 34 anos, 32 anos, eu abri essa primeira empresa. Veja bem, a gente está numa caminhada de que eu comecei, né, a minha vida, chego aos 23, mudo, e depois de 10 anos mais ou menos, eu abro a primeira empresa.
E depois, com 41, eu vou para o Nordeste. Há 9 anos moro no Nordeste, sou mineiro, mas moro lá. E lá a gente foi aprendendo mais, crescendo mais. A gente está aprendendo mais, continua aprendendo. Né? E aí chega, né, nesse momento, assim, eu vou abrir uma empresa, né, que é para dar oportunidades para pessoas, né, que talvez tenham a mesma história que a minha, que talvez não tenha tanto dinheiro para investir, mas tem um negócio para ela iniciar, para ela perder esse medo, para ela dar o start, né? Que eu tenho sempre isso comigo, que eu acho que a gente tem que tentar. Pelo menos uma vez a gente precisa de tentar, né? De abrir uma empresa. É preciso buscar o empreendedorismo e é necessário e o país precisa. Sim. Né? A gente precisa de muitos empreendedores ainda. Então, assim, eu preciso de abrir uma porta. Eu venho de vendedor, comecei vendendo picolé, vendendo pão, algodão doce, vendendo o que dá na vida como pequeno, né? E trabalhei em várias empresas também e aprendi muito. Em todas as empresas, aprendi um pouquinho. Carregando peso. Tá? Não estou falando... Né, até esses 23 anos meus, eu carregava só peso. Chegava a carregar 150 quilos nas costas. Subir escadaria e tal. Então, isso não mata ninguém... Né? Se você retorna à sua história, seja ela o que for, e busca lá, você vai conseguir aprender um pouquinho de cada coisa. Né? Eu lembro, né, a memória ainda está mais ou menos ainda, eu lembro do primeiro trabalho meu de CLT, eu trabalhei no supermercado, entregando compra, e eu lembro um aprendizado do meu chefe lá até hoje. Ele saiu... Teve uma coisa normal do dia a dia. Quando ele voltou, o pessoal falou alguma coisa e ele falou: e se eu sair daqui, ninguém resolve nada, não? Falei assim, né? Você tem já deu um estalo ali, né? Já deu um estalo. Você tem que se mexer. Sim. Né? Lógico que você tem um tanto que você pode ir, mas eu não posso ficar esperando tudo só ser mandado. Eu tenho que também dar um passo à frente, ser um pouco ousado. Né? E o empreendedorismo tem que ter ousadia. Né? A gente não pode ser... parado ali, né? Essa questão de vou trabalhar de 8 às 18, né? E tal, a gente muda muito esse cenário, né? E um dos pontos é a ousadia. Então, nesse lugar eu já aprendi que eu precisava de ser ousado. Né? Às vezes enfiar o nariz onde não chamaram, sim, né? Sim. Assim, você tem que dar uma de doido, né? Empreendedor também tem que ter aí no mínimo 30% de doido, né? Não tem? Tem. Eu falo, todo empreendedor tem um pouquinho da loucura, porque eu falo muitas vezes, se a gente for parar para pensar, fazer contas, não faz, né? Não faz. Ô Lúcio, conta para mim aqui, eu queria que você explorasse um pouco mais. Eu falo que muitas das vezes quem está aqui nos acompanhando, né, talvez estejam perdidas ou talvez desacreditadas, né, pelo meio, pela sua família, pelo ciclo de amizades. E eu falo que todo empreendedor, empreendedora de sucesso, né, a gente vê muito situações comuns que são pilares muito bem estruturados diante dessas pessoas que fazem com que elas consigam crescer. Quando você vê alguém que não tem pilares sólidos, a gente vê um grande desafio para o crescimento. É como uma construção, né? Sim. Se você quer construir um prédio, olhe os alicerces, né? Para que tenha capacidade de crescimento. E eu falo que esses pilares eles estão relacionados a vários fatores. Família, saúde e a questão da fé. Conta um pouco com relação a esse pilar, independente da religião que a pessoa tenha, mas o quão importante é esse pilar numa jornada de crescimento por parte do empreendedor? A fé, ela, independente da sua religião, da sua crença, ela é algo que você está acreditando naquilo que você não está vendo. Então, é a mesma forma que você está querendo empreender, né? Você ainda conseguiu, de certa forma, colocar suas ideias, alguma coisa você consegue visualizar, mas você ainda não tem aquela fé, você não acredita tanto ao ponto de ver aquela sua ideia em prática. Então, é necessário que a gente tenha fé, né? Assim como está na Bíblia. Antes de ontem, eu estava fazendo um estudo bíblico, né, lá na minha região, e eu estava justamente falando de Davi. Davi, na luta contra Golias, Golias 3 metros, ele pequeno, né, a própria família dele, o irmão dele mais velho, falando com ele. Assim, olha, você não tem estatura para isso, você nunca encarou uma coisa assim, né? Você é isso, você é aquilo. Então, se você mesmo não
tira um pouco dessa questão. Por que as pessoas estão desacreditando em mim? Por que elas não estão tendo fé em mim para montar isso? Então, assim, a fé, né, que ela depois você passa para a parte humana, seria você ter o próprio feeling, seu próprio olhar seu ali e você acreditar que vai dar certo. Sim. Né? E esse acreditar que vai dar certo, às vezes tem essas palavras de efeito, né? Eu posso, eu isso, eu aquilo e tal, mas atrás disso a gente tem que traduzir também. Né? Eu sei que vai dar certo, mas eu sei com preparo, né? Com essa base que você falou, buscar conhecimento, né? Não é talvez você fazer faculdades, isso e aquilo, mas você se inteirar, aprender todo dia, saber que não acabou. Né? Sempre digo que a gente aprende e continua não sabendo nada. Uhum. Né? Eu estou aprendendo todo dia, mas continuo não sabendo nada. E quando a gente encontra com outras pessoas, né, que às vezes está de outro ramo, mas você vê que a pessoa está no outro nível. Opa, eu estou achando que eu estou bem, mas tá longe ainda, tá longe, né? Eu preciso chegar no nível desse cara que já está buscando outro nível. Né? Então, a fé, primeiramente em Deus, que eu creio que eu levanto todo dia, coloco a minha vida e tudo que eu coloco, que eu vou fazer, eu coloco, é Deus que vai guiar, Ele que vai saber se vai dar certo ou não, Ele que vai me dar força para passar, né, nos desafios. Né? O desafio de Golias ali era encarar ali um gigante, e eles colocaram nele umas armaduras que ele não aguentava, não suportava. E a gente tem que traduzir essa armadura. Eu trabalho muito essa questão do versículo bíblico com o empreendedorismo. Uhum. Eu aprendo muito na Bíblia. Então, assim, sempre que eu leio livros, eu também consigo ver justamente aquilo que tem na Bíblia. Se a pessoa ler a Bíblia e ela for analisar, ela consegue ver a administração toda ali, ela consegue ver o empreendedorismo todo ali, né, em tempo todo. Então, Davi está com a armadura que ele não suportava, assim, eu não quero isso. Uhum. Eu tenho que tirar. Então você tem que ver o que é a sua armadura que eles estão colocando em você. Sim. E que você está com pouca fé que... E ele vai assim, não, vou tirar isso aqui, isso não é para mim. Sei lá se é a CLT, sei lá se é outra coisa, mas também a gente não pode também jogar que assim, tem pessoas que nasceram para ser o empreendedor, mas os outros que nasceram para ser um bom profissional. Uhum. Né? Às vezes em palestras de motivação para empreendedor, ou pessoas que querem ser empreendedor, eu falo sobre isso. Né? Se você não vai ser ali um cara, um empreendedor, um empresário e tal, mas que você seja um bom profissional. Né? Um bom profissional também é bem remunerado, ele é requisitado pelo mercado, a gente procura ele. Então, um bom profissional também ele pode empreender dentro do próprio trabalho. Empreender Sim. Não é só abrir um CNPJ. Empreender, você pode empreender dentro daquilo que você trabalha. Uhum. Né? Você pode fazer depois do seu horário, né? Ou então traçar. Eu quero, daqui tanto tempo, fazer isso. Vou me preparar. Em quais pontos eu preciso de melhorar? Eu trabalho muito a questão do comportamental. Eu trabalhei muito tempo, né, aprendendo aos trancos e barrancos, fazendo pela fé mesmo, uhum. Pela fé, mas você precisa de melhorar o seu conhecimento, né? Você precisa de afunilar aquilo, você precisa entender aquilo que você está fazendo de forma amadora, o que significa isso. Então, hoje, antes eu contratava muito pelo currículo. Uhum. Pegava o currículo, batia um papo e tal, era suficiente. Depois eu percebi que isso não era suficiente, comecei a trabalhar a questão do comportamental. Então, hoje, eu sigo um modelo e eu contrato as pessoas mais pelo comportamental. Se a gente puder falar um pouquinho para quem está empreendendo e tem dificuldade de contratação, que é o que a gente mais ouve hoje em dia. Sim. Tá difícil, está complicado, o pessoal não quer trabalhar, está recebendo benefício, isso e aquilo. Mas há duas linhas que eu trabalho. Ou você encontra um profissional que ele está bem alinhado com aquilo que você precisa, com o setor que você precisa, ou você vai na direção de encontrar pessoas que têm um perfil comportamental para aquela área. E aí você vai investir naquela pessoa para que ela tenha crescimento, que você sabe, né, essa pessoa tem um comportamental que ela pode ir para o financeiro. Ela tem alguns conhecimentos teóricos, mas a gente precisa de dar para ela, né, experiência. A gente precisa de fazer com que ela passe por algumas coisas para que ela tenha a expansão daquela área. Sim.
Então, eu trabalho hoje assim. Se eu não encontro o profissional, eu encontro a pessoa que tem um perfil comportamental para aquela área e vou investir nela, né, para que ela evolua ali e ela me ajude também, né, nessa troca aí. Legal, legal. Eu queria que, né, eu falei para você falar um pouco com relação a essa parte da fé, porque eu acho que ela é extremamente importante, né, para a jornada do empreendedor. Né? Eu falo que o empreendedor é aquele capaz, né, de acreditar em algo que não está enxergando, né? E se ele não tiver essa capacidade, né, ele vai desistir no meio do caminho. Até porque o caminho, né, da jornada empreendedora é um caminho de desafios. Então nós temos muitos desafios. E eu falo que são pilares, né, que são muito comuns quando a gente olha para empreendedores, né, de sucesso. Essa é uma reflexão que eu sempre coloco, né, para as pessoas, independente de qual seja, né, a religião, mas são importantes, né, sermos pessoas, eu falo, né, mais fortes, né, no sentido de enfrentarmos a vida com os desafios que temos dentro dela. E essa questão que você comentou, Lúcio, também eu acho que faz todo sentido, que é a questão hoje do perfil, né? Eu falo dos profissionais, né? Sim. Porque as pessoas têm realmente comentado muito do desafio hoje da mão de obra, desafio da mão de obra, mas muitas das vezes a gente está olhando questões técnicas e deixando de olhar questões comportamentais. Eu tenho essa questão muito comum aqui, né? Eu sou daquele que eu olho comportamento. Eu falo, ó, habilidade técnica a gente desenvolve. Agora, comportamento, né, caráter, né, eu não consigo desenvolver diante de uma pessoa. Então, eu olho aqui muito caráter, né, muito comportamento, né, no qual essa pessoa tem. E aí, entendendo que está alinhado aos valores, né, de quem está à frente do negócio, da empresa, eu acho que ali vale muito com uma questão de energia, da gente, né, gastar tempo servindo essa pessoa para que ela tenha desenvolvimento. Falando um pouco, Lúcio, dessa questão do negócio, a gente já entrando um pouco para entender melhor do modelo de negócio, mas aí eu vou fazer algo diferente. Essa garrafa aqui tá Sultz. Pega aquela garrafinha que eu ganhei uma garrafa, tem que colocar essa garrafa aqui, não tem? Eu queria colocar o Rafael para trabalhar ali. O Rafael tá trabalhando. Ô, Rafael, é o nosso, né? Garoto propaganda. Nosso garoto propaganda. Isso. Vem cá. Ele respirou fundo agora. Ele respirou fundo. Dá um oi para todo mundo que tá lá na câmera, lá, ó. Presente para você. Presente? Faça bom proveito. Aqui, ó, é o seguinte, faz um favor para mim, cara. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer uma bagunça aqui. Tem outra? Não, aqui a gente dá um jeito, Mendonça. Aqui é ao vivo. Não é essa não, Mendonça. Aqui é o seguinte, cara. É empreendedor, ó. Empreendedor. É o desafio do dia a dia, isso aí, ó. Esse é o desafio, né? Sim. Aí, ó. Ok. Agora, olha, Rafael, o senhor leva essa garrafa Sultz e viramos agora a garrafa On Power. On Power. Vai ficar mais energético agora. Vai ficar mais energético. Você sabe que isso aí faz parte do kit. Quem adquire a franquia On Power, ela ganha um kit. Porque você vende propaganda não só pela internet, mas no porta a porta, né? No comércio ali e tal. Então, toda pessoa que adquire ali, virou empreendedor, ele ganha, não só isso, ele ganha uma mochila, né, ganha um uniforme, uma camisa tipo a do Rafael ali. Legal. Né, tem toda uma estrutura, tem que hidratar, né? Então, se você está andando ali, Rafael me fez subir uma escada ali, ó, né? Se eu não tenho uma aguinha dessa, se eu não tenho uma garrafinha, eu tava morto, né? Você tava morto. Então faz parte do kit, né? A gente pensou nisso. Eu, assim, não é só o equipamento. Então, para vir para cá? Da Pampulha para cá? Isso. Quase que ele não chega aqui, então. Quase. Meu coração ainda tá lá ainda. Daqui meia hora ele chega aí. Então, a gente pensou nisso. Assim, não, eu tenho que pensar no cara, porque eu já vendi publicidade de porta a porta. Eu sei o que é. Eu sei os desafios. Eu sei que uma hora precisa de uma aguinha. Né? Então, e é bom também você se apresentar bem. Sim. Né? Lembro que quando eu montei um site, um guia regional, lá na região do Vale do Aço, e na época a internet estava bem longe, mas eu já trouxe isso, né? Já trouxe esse guia online. Então eu sabia, nem todo lugar tinha computador, nem todo lugar tinha internet, porque era internet de escada. Sim. Então, assim, eu voltei ao tempo, né? E naquela época eu apresentava um CDzinho, você tem um computador, você viu o site.
Né? Se você tem um computador... Você apresentava o site no CD? No CD. Se o cara não tinha internet, eu tinha que apresentar para ele. Eu tinha impresso também uma apostilazinha, né, em laser. Tal. Então, assim, você está cercando por todos os lados. Então, eu andava de uniformezinho, mesmo que era eu equipe, né, eu empresa, mais organizado. Você fazia esse trabalho porta a porta? Porta a porta. Deixa eu contar uma aqui, ó. Não sei se tu sabe. A minha primeira empresa, eu tinha 17 anos de idade, era uma empresa de publicidade, chamava Destaque Comercial. Eram jornais de bairro. Quem é mais antigo aqui vai entender bem, porque hoje já quase não tem esses jornais de bairro, mas eram jornais que eu vendia os espaços, eram os quadradinhos, né? Se quisesse um quadrado, era tipo R$49. Se quisesse 2, era 90. Aí o anunciante... Ele colocava qual edição que ele queria, o espaço, né? Se ele queria mais destaque ou menos destaque. E em Belo Horizonte, eu dividi Belo Horizonte em várias regiões. Então era um jornal que tinha lá as propagandas, tinha palavra-chave, né? E aí imprimia, sei lá, 10 mil jornais e distribuía de forma gratuita. E no início, cara, eu falo que era isso mesmo. Era, cara, pegava, tinha uma camisa social... bordada, alinhado e batendo de ódio, importa em porta, mostrando lá a proposta do jornalzinho. Foi meu primeiro negócio, cara. Mas isso foi espetacular. Eu quando eu comecei a voltar a minha vida, ver as partes profissionais que eu tive, eu fiz muito porta a porta. Eu comecei o primeiro porta a porta vendendo picolé, vendendo algodão doce, mas andando muito mesmo. Eu andava 20 quilômetros no dia. Então, porta a porta, eu tinha que convencer a criança para pedir a mãe, né? E às vezes até usava estratégia. Vendedor tem que ter estratégia, né? Então, eu falava, não, chora que a mamãe compra. Chora lá que a mamãe compra. Então, a gente andava, até depois vendia pão de porta a porta. Não é de bicicleta, é porta a porta. Cesto do lado e vamos andando e ao pão. E assim, depois, rapaz, eu já passei por muita coisa no porta a porta, já aprendi muito. Né? Até quando eu cheguei... Nesse daí, sem medo, peguei a avenida principal da minha rua, do meu bairro, e fui batendo de porta em porta. Não pulava nada. Não, é boteco, copo sujo. Não, vamos oferecer. Vamos oferecer para todo mundo. Onde tiver porta, é um salãozinho, vamos oferecer. Não tinha esse negócio, eu não pulava um. E essa questão do porta a porta, ela tem muito disso. Eu tenho outras empresas que a gente trabalha no porta a porta. Então, é o lead que você faz na hora. Sim. Né, que você faz, o primeiro desafio é fazer a porta abrir. Quando a gente muda para o tipo de empresa como a OnPower, como a publicidade, né, o seu desafio é conseguir falar com o dono, conseguir falar com o responsável do marketing. Né? Então, isso passa por uma questão de não só de resiliência, mas de grande persistência. Né? Porque nem sempre o cara pode te atender, às vezes ele não está com tempo, às vezes a pessoa responsável não está, às vezes é o sócio que não está, que vai resolver. Então você vai aprendendo esses detalhes todos, né? E aprendendo a persistência. É preciso ter persistência no empreendedorismo. Às vezes a gente vê várias histórias, né, que a pessoa tentou uma coisa, tentou outra, e às vezes a gente vê que o cara quebrou não sei quantas vezes. Então, se você quer ser o empreendedor, né, você tem que ser persistente. Né? Errou, vamos aprender com erro. Né? A gente não está aqui para resolver problemas para os outros. Né? Da mesma forma, eu tenho que aprender com os meus problemas. Qual que é o meu problema? Eu não entendo muito de contabilidade. Né? E às vezes isso é um ponto que o cara já nasce quebrado. Né? Porque às vezes eu preciso de um sócio e dependendo do sócio, ele está te ajudando, mas ao mesmo tempo não seria o seu sócio perfeito para esse momento. Mas é preciso aprender porque esses desafios existem. Né? São muitos desafios para empreender no Brasil, são. Tá? Mas a gente está aqui para quebrar isso. Sim. Fala um pouco, Lúcio, até para as pessoas entenderem melhor, o modelo de negócio OnPower. Como que funciona esse modelo de franquia OnPower para as pessoas conhecerem? É um modelo muito simples, né? É muito tranquilo de se trabalhar. Né? Ele está voltado aí à venda de publicidade. É um totem onde você entrega não só uma TV com publicidade, mas abaixo, né, você tem gavetas onde você pode carregar celular. Hoje todo mundo tem celular. Né? E nem sempre você tem um carregador, né, andando com o carregador ali para carregar. E, então o totem ele é essa peça que tem a publicidade em cima
Embaixo a gente tem essa recarga, a carga do celular gratuito, que o ponto comercial ele oferece gratuito. Então, o dono do comércio ele ganha esse benefício para o cliente dele. Em contrapartida, a gente tem um espaço para vender publicidade. Tá. Né? Então, a partir dali, você faz as parcerias de publicidade, né? Você vai ganhar em cima dessas publicidades, né, que você tem. A gente não delimita os valores, a gente indica uma faixa de valor por região, indica ali, mas dependendo do local, você consegue aumentar o seu ticket médio de valor. Em resumo, muito rápido é isso. Tá. Só para as pessoas entenderem, se tiver certo aqui, você me valida ou me corrige. Primeiro, eu como franqueado da OnPower, eu vou criar uma parceria na minha cidade em um local que tenha fluxo de pessoas. Isso. Então, tem um salão de beleza ali que ele é muito movimentado. Eu crio uma parceria com esse salão, onde o meu objetivo é criar benefícios para o salão. O salão não irá pagar para que eu coloque lá um totem. Automaticamente, esse salão de beleza vai conseguir oferecer para os clientes do salão de beleza essa conveniência que se o celular estiver acabando a bateria, o totem está ali para que eles possam utilizar. Legal. A partir do momento que eu estou em um local que tenha fluxo de pessoas, existe visibilidade. Toda vez que existe audiência, existe valor financeiro de empresas querendo atingir aquele público. Legal. Então, esse salão de beleza tem um totem da OnPower. Eu agora começo a fazer um trabalho comercial em negócios, normalmente ao redor daquele salão, que se interessam no público do salão para que estejam levando a marca para dentro do salão. E aí faz a venda de anúncios. Tô certo? Tá certo, isso mesmo. Certinho? Certinho. Então, você tem exemplos como o salão, você tem clínicas, faculdades, academias. Então, a gente foca em um local onde a pessoa fica no mínimo 15 minutos. Porque 15 minutos dá tempo de você fazer uma programação, né, de várias publicidades e algumas utilidades públicas, né, como o clima, né, a hora, né, várias coisas que você pode colocar. Então, você atrai ali. Então, dentro de um salão, por exemplo, é um público que normalmente é mesclado ou às vezes é só de um público. Por exemplo, a gente tem totem em barbearia, né? Essas barbearias que oferecem todo tipo de coisa. Aí tem uma sinuca, tem um barzinho, tem isso, tem aquilo. Então, a gente está com um público de homem, né? Mais focado ao homem. Então, ali a gente tem publicidades, por exemplo, de um lava-jato. Né? Então, você vai linkando aquilo dali. Né? Ao mesmo tempo, né, a loja de roupas, né, quer fazer. Então, você tem aquele tempo que a pessoa está ali aguardando a hora dela cortar o cabelo. Então, essa hora ela vai ficar ali fazendo. Está mexendo no celular, a bateria está no 1. Uhum. Opa, eu tenho que fazer outras coisas e tal. Ela vai conectar. Né? Então, é um benefício para o dono do comércio. Né? Enquanto essa pessoa está vendo ali, não tem nada para fazer, ela vai olhar aquelas publicidades ali. Né? E aquilo vai gerando valor para quem está anunciando. Tá. Reforço de marca, às vezes uma publicidade de uma promoção, alguma coisa, né? Uma parceria, né? Que às vezes a gente faz isso também. A gente ensina a fazer parcerias com quem está divulgando. O comércio onde está o totem, com quem está divulgando. Quem é cliente daqui tem tanto de desconto lá. Tá. Entendeu? Então, com isso, facilita. Né? Para criar um gatilho ainda mais forte. Mais forte. Para que haja reflexo de venda no parceiro que está anunciando. Isso. Eu voltando lá à minha história, por exemplo, em 3... Eu acho que eu não vou falar aqui que é fácil. Não existe nada fácil na vida. Tudo é lutado, trabalhado. Sim. Mas com 3 dias, eu tirei um investimento todo no porta a porta vendendo publicidade. Né? Tem uns desafios, como eu falei antes aqui, né? Mas é totalmente possível. Né? O pequeno negocinho, aquele lá de bar, ele quer divulgar. Sim. Ele quer fazer alguma coisa. Mas quando chega para ele e fala, enche a boca, é tanto para falar na rádio, é tanto para fazer isso e tal, ele não consegue. Então, se você consegue diminuir o valor, né? Mesmo que seja 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos para o cara estar ali, mas porque ele quer aparecer. Sim. Só que ele ainda não tem condição de aparecer nas grandes mídias. Então, você tem que dar essa oportunidade, e essa oportunidade vem daí.
Tá. Vamos lá, mais uma dúvida que... Eu estou colocando dúvidas aqui que talvez sejam dúvidas que as pessoas que estão acompanhando aqui tenham também. Mas vamos lá. Quantos anunciantes eu consigo colocar por totem? Porque eu ganho vendendo a publicidade. Mas eu preciso entender quantos eu consigo colocar por totem. Sim. A gente entende assim, partindo dessa premissa de 15 minutos que a pessoa fica ali. Então, você pode fazer uma grade de 15 minutos e no máximo 30. Tá. Então, você pode diversificar em tamanhos de vídeos para ter valores diferentes. Então, você pode oferecer um vídeo de 10 segundos, de 20, de 30 segundos. Tem empresa que quer aparecer mais, ela compra o dobro e tal. Então, assim, você pode ter 90 anúncios. Você pode ter até 90 anúncios. Então, dependendo do local... você pode colocar esses 90 anúncios e a partir dali você faz a sua renda. Tá. Né? Não, eu estou num lugar, vamos dizer assim, mais gourmetizado, né? Ou que eu consigo ter um ticket médio maior, então eu vou oferecer um tempo maior. Aí você vai reduzir. Né? Mas você pode fazer ali a sua grade tranquilamente, mas até 90 anúncios dá para colocar. Tá, então isso depende muito do comportamento, do público, do ticket médio, né? E a gente vai ajudar o pessoal a tomar essa decisão. Tá. Legal. E vamos lá. Qual é a média de venda desse anúncio lá para a empresa anunciante? Média R$150. Tá. Então, é um valor barato. Barato, que permite o pequeno empreendedor conseguir anunciar dentro de um totem. Essa é uma das ideias nossas. Não só para quem vai empreender com a OnPower, ter uma facilidade também para adquirir, mas também para o anunciante. Não adianta eu querer vender algo, beleza, seria maravilhoso se eu vendesse a R$1.000, a R$5.000, mas pode ser que você consiga. Isso não, a gente não bloqueia, né? Mas eu quero que você venda. Sim. Né? Você vai viver da venda assim como eu vivo de venda, eu sou vendedor. Então, vai ter um lugar, por exemplo, não sei se às vezes a abertura é mais complexa, mas aí eu consegui colocar num hospital. Um hospital particular. Então, você vai ter anúncios aí de grandes empresas e tal. E você talvez vai conseguir ter poucos anúncios, mas anúncios mais valorosos. Uhum. Entendeu? Então, você consegue aí, né, ter um ticket médio mais alto. Tá. Né? Mas o principal de início é esse. É a gente dar oportunidade a esse pequeno que quer fazer, mas muitas vezes ele não consegue fazer. Legal. Uma outra dúvida. É o seguinte, quando eu vendo para esse anunciante, eu vendo um pacote, que eu tinha essa estratégia lá atrás. É o seguinte, eu preciso fazer uma venda, mas eu preciso que esse anunciante fique por muito tempo. Então eu tinha pacotes, pacote 3 meses, 6 meses, 1 ano e criava até incentivos se ele contratasse um plano mais prolongado. Isso também existe? Isso também existe, é uma das estratégias. Quando eu vendi lá a publicidade antigamente, eu tinha isso. Né? Para você fazer 1 mês é X. 3 meses é X, 6 meses é tal. E aí você vai fazendo de forma decrescente que a pessoa vai ver, não, melhor fazer de 1 ano. Então eu fazia só de 1 ano. Por quê? Porque você faz uma planilha, né, de forma que é mais atraente fazer 1 ano. Então, assim, isso é uma estratégia que dá certo, né, que a gente precisa de dar essa opção. Porque também tem aquela pessoa que quer fazer só 1 mês porque é um evento que vai acontecer ali. Tá, mas é um evento, então eu preciso de valorizar mais esse espaço. Sim. Porque eu vou ter que andar de novo para me vender de novo esse espaço. Então, a partir do momento que eu faço de 6 meses a 1 ano, 2 anos, né, e você cria as métricas ali para isso, você vai só dar o suporte. Né? O que é o suporte? Tem o suporte do totem, que você vai lá ver se está tudo bacana, embora você pode acompanhar pelo aplicativo. Se está ligado, se está com algum problema e tal, mas você vai lá ver como que está direitinho e tal, dar um acompanhamento. E aí você vai dar esse acompanhamento para quem faz a publicidade. Você quer mudar o vídeo? Quer uma promoção nova? Né? Vai ter agora Dia dos Pais, 7 de setembro, você vai fazer alguma coisa diferente, que você precisa de motivar e manter esse anunciante para que ele perpetue. Então, eu sempre trabalho a ideia de que nós, empreendedores, nós não podemos brigar com o cliente. Nós temos que negociar com o fornecedor. Então, porque eu tenho que levar o melhor para o meu cliente. Eu tenho que fazer que você ser empreendedor, né, na minha cabeça, é você entregar mais do que o mercado já entrega. Uhum.
Porque o mercado só entrega só aquilo ali. Se eu vou fazer a mesma coisa, eu sou mais do mesmo. Eu tenho que ser diferente dos iguais. Então, eu tenho que oferecer mais. Então, a ponta principal é quem? É o cliente. Sim. Ele é o cliente final. Então, eu não posso brigar com ele, eu não posso cobrar do cara, eu vou vender algo para ele, eu tenho que cobrar juros para me vender no cartão de crédito. Não, eu tenho que brigar com quem é dono da máquina e me aluga ela para me oferecer sem juros. Uhum. Eu não posso brigar com o meu cliente. Né? Porque um cliente ele é caro. Uhum. O cliente pode ficar 10 anos no totem ou pode ficar só um mês. Então, eu tenho que carregar ele no colo. Ele sempre tem razão? Não. Mas eu não preciso de esperar ele não ter razão para mim ter que contornar algo muito grande, né, que era pequeno e passou a ser grande, né, para mim ficar estressando a minha mente para buscar mais estratégia. Não, eu tenho que cuidar do meu cliente. Ele tem que estar perto de mim o tempo todo e eu perto dele. Né? E eu tenho que esperar o cara vacinar. Eu não tenho mais dinheiro para me anunciar. Não, o cara tem que ver valor. Esse cara só apareceu aqui ano passado. Ele nunca mais apareceu aqui e tal. Né? Eu não quero mais. E hoje tem algo muito bacana quando você constrói uma relação boa com o cliente, ele vira vendedor seu. É porque o cliente ele tem que virar amigo. Sim. Ele tem que virar um parceiro. Então, quando eu não tenho isso, eu tenho apenas um cliente, né? Você tem que relacionar o empreendedor. Ele normalmente, quando ele é atendido nos lugares, você faz análise do atendimento, né? Sim. Sempre a gente faz a análise e vê o que a gente pode melhorar. Será que isso está acontecendo na minha empresa? Então, vê o lugar que você foi mal atendido e pensa no seu cliente. Será que o seu cliente não está sendo atendido dessa forma? Esse é um ponto importante, né? Para quem está acompanhando aqui, eu falo que todo cliente, né? Eu falo, ele teve um custo para você adquiri-lo, né? Que é o que a gente chama no marketing do CAC, né? Custo de aquisição do cliente. E eu falo que o grande desafio tá o quê? É conquistar e não perder esse cliente, né? Porque toda hora ficar conquistando, perder e ter que pegar outro para colocar no lugar daquele cliente, isso é custoso. E manter o cliente é o quê? É um dever, eu falo, daquele que está ali oferecendo o serviço, que está oferecendo o produto. Então, eu sempre falo para os empreendedores, no mercado que a gente vive hoje, no Brasil, o nível de maturidade dos negócios são muito baixos. Isso significa que se você oferece um feijão com arroz bem feito, fato, vai crescer. Então, muitas das vezes eu falo que o que a gente está oferecendo é tão ruim, mas do básico, que vai fazer você perder o cliente. Cara, atendimento, isso é diferencial de algum negócio? Isso é obrigação. É obrigação. Mas no mercado que tem um nível de maturidade baixo, passa a ser um diferencial. Entende? Então, fique atento quanto a isso, né? E faça essa reflexão até que o Lúcio colocou, né? Aquilo que você está oferecendo para o teu cliente é o que você gostaria, né, de ter como cliente do seu próprio negócio. Essa reflexão já vai mostrar, eu falo, muitas coisas que precisa mudar, né? Eu brinco, muitas vezes até o café, né? Pois café gelado é o que você gostaria de beber, então já fica a dica aí. Lúcio, é o seguinte, eu sou franqueado da Unpower, eu vou vender os anúncios, eu consigo vender os planos. O objetivo, então, é criar planos para que me dê tranquilidade. Então, eu tenho previsibilidade daquilo que eu já vou, né, ter ali de recebimento, me traz tranquilidade. E quem cria os anúncios? Como que fica a parte dos anúncios que vão ser vinculados? A gente tem uma parceria, né, onde a gente cadastra vários designers no país, né, que podem ser utilizados dessa forma, né? Tem as próprias pessoas que às vezes fazem ou já fazem da sua empresa, né? Então, assim, hoje a gente não faz para o cliente, mas a gente auxilia, né, para fazer. Tá? A gente está trazendo essa estrutura também, então em breve também a gente vai ter isso, né? A gente vai ter lá para poder oferecer esse trabalho também, né, para facilitar. Então, a gente tem as indicações de aplicativos, né? A gente tem alguns modelos prontos, né, para ser feito, e a gente traz essa ideia da parceria para facilitar, né, para que a pessoa, se ela tem dificuldade de fazer, né, ela consiga. Embora hoje, com o advento da internet muito aberto, né, muitas coisas, muitas pessoas já fazem, né, já utilizam até de uma forma mais natural, vamos dizer assim, né? E que às vezes está muito ligado ao tipo de mercado que a gente está, né? Mas está ligado a isso, tá? Legal.
E fala uma coisa, qual é o potencial financeiro? Que as pessoas devem estar se perguntando aqui. Qual que é o potencial financeiro para cada totem? Quanto que eu coloco, eu falo no bolso ali, o que tem de potencial? A gente não gosta de ficar vendendo milagres, tá? Então, eu trabalho com o potencial menor, né? Você vai colocar no seu bolso em torno de R$4.000. Né? Lógico que pode ser mais? Pode. Mas eu estou falando de uma forma mais segura, mais pé no chão. Então, para que você... Eu não posso vender ilusão. Sim. Tá? Beleza, há pessoas que vão conseguir 5, 6, 10, 15, vão conseguir. Né? Mas vamos trabalhar com média. Né? Então, a média é essa. Então, a gente dá até um respiro, além de forma de pagamento, além de dar estrutura, a gente dá o respiro dos 3 primeiros meses da pessoa não ter custo nenhum com a gente, para que ela consiga vender, né, e consiga pagar os royalties ali com o que ela já vendeu. Sim. E até mesmo pagar a parcela do totem com o que ela já vendeu em 3 meses. Tá. Então, é o prazo de dar esse loop para a pessoa dizer, opa, agora já começou a cair o dinheiro, eu pago aqui, então não tiro nada do meu bolso. Então, dependendo do nível, né, da pessoa, de quem está vendendo as publicidades, né, e talvez nem vai ter investimento no próprio bolso. Né? Mas a média é essa. A média de 4, eu gosto de assegurar 4 mil, né, para ser uma coisa mais pé no chão. Tá. E uma coisa que eu acho que é interessante, né? As pessoas muitas vezes falam, 4 mil, legal, ganhar 4 mil reais, vão colocar pé no chão para dentro do negócio para cada totem. Mas eu posso ter mais de um totem, né? Então imagina, por exemplo, eu, Henrique, vamos pegar esse pensamento aqui, ó. Eu tenho um totem da OnPower. Aí eu consegui colocar lá no salão, vendi os espaços. Pô, esse totem, eu já tenho local, eu já tenho anunciantes, eu já tenho contratos com esses anunciantes. Pô, legal. Só que eu quero ter um ganho maior do que os 4 mil reais. Pô, legal. Agora eu vou para uma barbearia. Vendo a ideia da barbearia, ter lá o meu totem. Aí eu começo a fazer um trabalho para o totem. Eu consigo ir o quê? Pulverizando, colocando totens da OnPower em lugares diferentes. E isso, eu falo uma estratégia interessante para depois vender para os anunciantes. Porque eu posso chegar no anunciante e falar assim, ó, eu tenho esse local. Ó, aqui é um público de classe A, aqui é um público de classe B. Aqui o tempo de permanência gira em torno de 1 hora, aqui é 15 minutos. Consigo? Consegue. Né? Isso é uma coisa bacana. A gente consegue auxiliar o franqueado antes disso. Eu acho que vai depender muito do porte da cidade. Né? Que nem toda cidade vai comportar, né, mais de um totem. Mas há cidades também que cabe 10, 15. Né? Então, a gente pode trabalhar a ideia de você primeiro encontrar os pontos, negociar eles, né? Abrir a porta do ponto, né? A gente fazer um trabalho e a gente tem mais facilidade ainda para quem adquire 3 totens, tá? Que é uma condição ainda melhor ainda, que é praticamente você comprar 3 e pagar 2. Tá. Entendeu? Então, a gente já facilita isso por aí. Então, o cara quer ser um multifranqueado. Né? Então, a gente facilita e ele já consegue vender. Né? A gente tem lugar que a gente tem 5. A gente tem 5 na mesma cidade. Então, estão com o mesmo dono. Uhum. Então, ele consegue fazer um pacote para 5. Né? Então, aquele mesmo pacote que é tanto tempo, você vai arrumar a recorrência, né, para 5 totens. Então, basicamente, né, se você conseguir ele fechar metade daquilo dali, você já tem uma renda boa. Sim. Né? Você já consegue ter um estilo de vida melhor, né? Uma capacidade melhor até de fazer dívida, né? Uhum. Para investir mais. Né? Então, dá naturalmente. Então, você pega com 3 totens, 5 totens, você pega a média de 4 mil, é 20 mil reais. Uhum. Isso nós estamos falando da questão livre, até porque o custo é baixo de manutenção. Né? Então, a gente consegue auxiliar, né, essas pessoas e ainda dando essa facilidade na questão financeira também. Legal. Não, eu falo que é importante a gente dar uma clareada, né, para quem está acompanhando aqui, porque muitas das vezes a pessoa fala, mas 4 mil é pouco. Mas não é 4 mil como eu falo, um teto, né? Sim, cara, você consegue ir desenvolvendo. Nós então, estamos no mínimo, né? No modelo de franquia tem muito dessa realidade, né? Eu falo, ó, você tem uma capacidade financeira dentro daquela unidade franqueada. Sim. Mas nada te impede de ter 2, 3, 4, 10, né? Isso. E, claro, a partir do momento que tem a segunda, fica mais fácil, né? Porque você já conhece, você tem lá mais pontos,
você já consegue muitas das vezes até explorar o mesmo anunciante em vários pontos. Você já tem esse anunciante, ele já está ali contratando contigo, sei lá, R$150, mas ele quer divulgar, ele quer tá vendo retorno dentro da mídia, você entra com mais pontos, você aumenta já com alguém que já está dentro da tua base de clientes, né? Isso, né? Você já faz um upgradezinho, né? Com o próprio cliente que já está ali, ele está em um totem, assim, não, agora eu tenho mais 2 aqui. Sim. Então, você vai aparecer também em tal lugar e tal lugar. Então, você traz ali para ele, né, todos os pontos positivos. Talvez ele não conheça aquele ponto comercial, né? Então, pega ali um celular, um tablet, vão mostrar a localização, a movimentação, vídeos do local, né? Então, você consegue agregar para o cara ali e agregar para você. Eu gosto muito de negócios que são recorrentes, né? Porque isso dá essa previsibilidade, dá uma tranquilidade, né, a médio e longo prazo. Então, você já consegue visualizar como empreendedor novos investimentos. Mesmo que você tenha um percentual ali de inadimplência pequeno, mas você já consegue, né? Mas se você passa, por exemplo, no cartão de crédito, não, vou passar para você em 12 vezes. Né? Então, você já tem aquilo ali. Então, eu já consigo trabalhar um futuro próximo, né, já com dinheiro em caixa praticamente. Eu tenho isso aqui para entrar garantido. A melhor coisa que tem é você... São 2 coisas o dia primeiro, né? O dia primeiro te lembra contas, né, a pagar, mas também se você trabalha com recorrência, te lembra dinheiro que vai cair. Então a recorrência te dá essa tranquilidade de você bater o dia primeiro e saber, olha, dia primeiro eu tenho X para pagar esse mês, mas eu já tenho X para receber. Né? Isso te dá uma tranquilidade enorme. Né? E você consegue fazer mais coisas, né? Porque você já tem, já é mais um impulso, né, para o empreendedor. E empreendedor que, quando começa com uma, vai para a segunda, vai para a terceira, ele naquela sede, né? Aí tem que procurar pessoas até para frear, né? Sim. Porque a gente fica ansioso para ficar fazendo investimento, porque vê oportunidade para todo lado. Né? Você chega no lugar, o atendimento. Né? Para você ter ideia, eu abri uma empresa, sabe com qual diferencial? O diferencial da minha empresa é 10 vezes sem juros. Esse é o diferencial da empresa. Porque todo mundo... naquela região, cobra juros para vender no cartão de crédito. O meu diferencial é só esse. Entendeu? Então, essa visão que a gente acaba tendo no dia a dia e aumentando de empreender, né, traz para a gente... Né, assim, eu tenho um olhar para abrir mais, mas às vezes eu não quero fazer um empréstimo para fazer um investimento, não quero vender um bem e tal, mas quando você tem recorrência... Aí você, não, eu já tenho X para entrar daqui até o final do ano. Sim, traz tranquilidade, né? Eu falo que todo empreendedor quer tranquilidade, né? Tranquilidade, né? Então você tem que ter um pouquinho, né? Porque esses 30% de doideira que a gente tem também não deixa a gente quieto, né? Exatamente. A gente tá tranquilo, mas a gente tá procurando, né? Que nós somos inconformados, né? Sim. Então acaba que a gente não procura tranquilidade. A gente procura normalmente a atenção. Sim. Né? A gente está atrás da atenção. Então, mas é bom ter essa tranquilidade. Legal. Agora todo mundo deve estar curioso. Sabe com o quê? Sim. Não falamos do potencial do mercado, das possibilidades que tem que a pessoa pode trabalhar comercialmente, mas qual que é o investimento, né? Não falamos do investimento para se tornar um franqueado hoje da OnPower. Eu disse no início, né, que era um investimento baixo, mas não disse quanto. Qual é o investimento? O investimento é muito baixo. 14.285 dividido ainda. Divide esse valor? Divide em 12 vezes. Sem juros, sem nada. Tá? Divide quantas vezes? 12 vezes. 12 vezes? 12 vezes. Então, na verdade, ela vai investir aí um pouquinho mais de R$1.000, então. Isso. Pô, legal. Um pouquinho mais de R$1.000. O que está dentro desses 14 mil? O totem, né? Tá. O totem em si e tal. O nosso suporte, né? A assessoria jurídica, né? Treinamentos. A gente tem essa questão do comportamental aí de auxiliar, né? Ou seja, você mesmo que vai vender ou outra pessoa, né? A gente auxiliar não só no treinamento, mas saber da capacidade dessa pessoa de vendas, né? Que eu vejo como muito importante, porque você pode ter dinheiro e construir uma estrutura bacana, uma fachada bacana, mas se você não tiver quem vende, nada adianta. Então a gente dá esse suporte também. Né? E a gente trabalha a questão de, em alguns casos, a gente consegue dar o frete grátis também. Tá? Mas na região
Nordeste, Sudeste, a gente já consegue dar o frete grátis, né, para facilitar ainda mais. E se em algum caso a gente tem que colocar o frete, a gente divide o frete também. Uhum. Né? A gente já facilita isso para que a pessoa... Né, eu quero facilitar. Um dos pilares da OnPower, né, facilitar o empreendedorismo. Você falou que se ela tivesse mais de um totem, tinha uma condição diferente, né? Você tem essa condição até para as pessoas já entenderem aqui? Qual é? Ela é muito simples. Você comprar 3 totens, você vai pagar 2. Pô, legal. Entendeu? Então, em vez de você investir aí 40 e poucos mil, você vai investir. Vamos fazer a conta aqui, ó. 28.500. Vamos fazer essa conta aqui, ó, só para a gente entender. Vou pegar aqui, ó, a calculadora. O valor é 285. 285. Se eu tenho 3 totens, eu iria pagar 42.855. Eu não pago isso aqui. Não paga. Então, beleza. Eu pago 2. Paga 2. 14.285 vezes 2, 28.570. Só que eu recebo 3. Recebe 3. Então, na verdade, cada totem saiu por 9.523. É isso? Isso aí. É isso aí. Show. E se eu divido esse valor de 12 vezes, é como se eu estivesse pagando R$ 793 por cada totem. Por mês. Isso. E ainda tem... Vamos colocar 793. Vamos colocar aqui. Eu estou fazendo conta aqui, que as pessoas devem estar agora fazendo conta também. Se eu consigo vender esse anúncio por R$150, eu vou dividir por 150. Significa que eu preciso de 5,2. Vou colocar 6 anunciantes. 6 anunciantes. Se eu consigo 6 anunciantes, esse totem está pago. Está pago. E fora que a gente dá a condição também dos 3 primeiros meses não paga royalties, não paga nada. Tá. Entendeu? Você não paga nada. Aqui também é barato, mas já é justamente para você vender o primeiro mês. Mesmo que você não receba, no segundo mês você recebe. E no terceiro mês você recebe. Tá. Então, se você vendeu 6 publicidades no primeiro mês, no segundo mês você recebe 6, você já consegue pagar. Uhum. No terceiro mês, já recebeu 2 vezes. Então, você já consegue pagar a parcela sem colocar a mão no bolso. Tá. Entendeu? Então você já ajustou ali tranquilamente. No caso, você já está até ganhando um pouquinho. Uhum. Né? Se você consegue vender 6 no primeiro e 6 no segundo, né? E você recebe 2 vezes do primeiro, né? Então você vai receber 1.500 dos primeiros e mais 750. Se você vai pagar só 750, você já sai ganhando 1.500 já no terceiro mês. Legal. Né? Legal. Ó, esse é um modelo de negócio, ó, de baixo investimento. Qual característica, Henrique? Me fala uma característica que você entende que é importante dentro desse modelo. Eu falo alguém que tenha fome, vontade, né? Característica comercial ali. Isso. Né? Eu falo de oferecer. Acho que essa é a chave para dentro do negócio. Essa é a chave. Se você tem essa característica, automaticamente não tem como dar errado, né? Tem não. É de vendedor para vendedor. Né? Eu sou vendedor, né? Todo mundo que é empreendedor é vendedor, você tem que ser vendedor. E se você não é, você tem que arrumar quem é vendedor. Sim. Né? Então a característica é gostar de gente, né? Gostar de andar, gostar de estar ali no público ali. É lógico que eu posso transformar isso num outro tipo de empresa, eu posso, a partir que eu tenho ali vários totens. Quando eu vendia publicidade, depois eu arrumei 2 pessoas para vender. Sim. Porque eu não estava dando conta. Então eu arrumei 2 pessoas e dava um percentual. Então, dava percentual e eu aumentava a minha lucratividade, né? Não sendo só eu. Então, nós passamos a ser 3 vendedores de publicidade. Então, se você tem 3 totens, talvez em região diferente, né? E talvez até pode fazer isso em sociedade também. Sim. Né? Porque o investimento é baixo. O investimento é baixo e o retorno é bom. Né? O que vai ter que ter é fome mesmo, é fome de vender, fome de não desanimar, de ganhar não, de ter que voltar porque o dono não está na hora, quem resolve não está na hora, né? Porque nesse horário não tem ninguém ali, que a empresa abre depois das 4 horas. Né? Então é empreendedor na veia. Sim. Né? É gostar de vender, gostar de gente, né? E gostar de ter uma vida melhor, né? Com mais recursos para que você realize sonhos, desejos que você tem lá no seu coração ali. Legal, ó. Então, se você gostou do modelo de negócio, eu vou até facilitar a vida para todo mundo, vou deixar o link aqui na descrição, entre em contato, né, até para entender melhor, tirar dúvidas, quem sabe, né, você possa se desenvolver dentro desse modelo de negócio aí na sua cidade. Lúcio, a gente está chegando aqui para os finais,
Mas é o seguinte, a gente tem uma missão, essa missão é construir um país melhor através do empreendedorismo e a gente sabe, né, que o brasileiro quer ser dono do próprio negócio, quer empreender, mas muitas das vezes tem aquele medo, né? Sabe aquele frio na barriga que paralisa a pessoa de tomar uma atitude, uma decisão e muitas das vezes ela não toma a decisão, mas também, né, eu falo, ela não consegue mudar, né, o cenário que ela vive. Manda uma mensagem olhando para aquela câmera ali, ó, para essas pessoas, estimulando elas, né, a empreender, para que a gente possa construir um país melhor através do empreendedorismo. Bacana. Pessoal, é o seguinte, né, dentro da minha história, dentro de várias histórias que você tem aí, né, você tem pessoas também que começaram lá de baixo e chegaram ao sucesso. A gente tem dificuldade em todo o tempo. Você sendo empreendedor ou não, a vida não é fácil. Você já passa, né, tem que passar por desafios diariamente. Então, não seria melhor você tentar ser empreendedor? Buscar uma área que você tem ali, né, buscar conhecimento. Né, não estou falando bem de fazer faculdade, mas você buscar um pouco de conhecimento de contabilidade, né, de como funciona uma empresa. Uma coisa interessante que eu já fiz é você buscar, eu quero abrir uma lanchonete. Então, mas eu não tenho experiência. Então procure um lugar para você ir lá. Eu posso trabalhar 2 horas aqui? Eu só quero conhecer como que é o negócio. Então você vai aprender os detalhes, ver o dia a dia, porque o diploma, beleza, ele te ajuda, mas a prática, ela é primordial. Então a prática ela já diminui. Quanto mais você encurta os espaços, melhor. Se você trabalha na CLT, eu tenho medo de largar, programe-se. Programa-se, eu fiz isso para mim empreender a primeira vez, de abrir um ponto, de ter funcionário. Eu programei para mim fazer aquilo dali. Então, eu fiz foi o quê? No final, você tem lá o seguro-desemprego. Então, você já programa o seguro-desemprego como algo que você vai se manter com aquele dinheiro durante aquele período. Então, você vai ter o seu dinheirinho para investimento e tal. Procura aí plano de negócios. Plano de negócio é a base. Então, procura aí no Sebrae, procura, né, vídeos que a gente tem hoje em dia. Entenda, faça aí vários planos de negócio, procura um produto e desenha, né, que vai te dar vários pontos que você vai passar, que você já consegue pular, vai gerar para você a sua meta, o que você tem. Né? E a gente também está disponível, a gente, como empreendedor, a gente quer auxiliar as pessoas também. Pode me procurar também, que a gente dá um suportezinho, mas procure aí. Né, fazer esse planejamento, né? Como que eu vou sair da CLT para entrar, para largar? Eu tenho medo de perder o meu salário porque eu tenho essas despesas. Todo mundo tem. Então, programe-se, né, sabendo que talvez nos primeiros meses ou no primeiro ano você não vai ter retorno daquilo dali. Mas o importante é você dar o primeiro passo. Você precisa de dar o primeiro passo. Lá na frente, você vai perder o medo de pagar aluguel, de ter colaboradores e depois você vai ver que uma empresa é difícil, mas várias podem ser mais fácil. Porque você agora tem toda uma estrutura. Então as pessoas perguntam assim, mas como que você suporta fazer isso tudo e tal? É porque tem pessoas. E aí volta para aquele ponto. Entenda sobre pessoas. Vá buscar conhecimento sobre o teste DISC, sobre comportamental, como que as pessoas funcionam no estresse. Né? Isso tudo diminui, porque não adianta nada você subir um belo de um negócio, mas se as pessoas não funcionam. Um bom vendedor, dificilmente... Ele sabe fazer um serviço de financeiro, mas dificilmente ele vai ser um bom financeiro. E um bom financeiro, dificilmente ele é um bom vendedor. Então, as pessoas precisam de estar no lugar certo para que elas produzam mais. Então, é isso. Vai para cima, planeje, né? Faça um planejamento aí da sua vida, o que você tem, o que você quer fazer, o quanto que você precisa... Né, faça um plano de negócios aí. Procure, né, a gente tem vários coaches, várias coisas, mas você pode ouvir, né, você vai aprender muito, vai tirar muitas dúvidas, mas chega um momento que é hora de tomar a decisão. É hora de pular desse barco e ir para frente. E se você não quer ser empreendedor, seja um bom profissional. Né, o mercado também precisa de bons profissionais, né, e esses bons profissionais fazem diferença para as empresas também. É isso aí, ó. Tome decisão, hein, gente? Eu falo que hoje somos frutos das decisões que tomamos nos dias anteriores. Então, é muito importante porque muitas das vezes as pessoas querem algo diferente, querem resultados diferentes, mas não têm a capacidade de tomar decisões. Cá entre nós, nada irá acontecer. Obrigado demais, tá, Lúcio, por ter... Só mais uma coisinha, né? Um dos pontos de ter franquia é isso.
Porque franquia já te entrega muita coisa pronta, já pula muito atalho. Né? O Henrique tem aqui várias franquias, né? Você pode escolher, né? Porque o modelo de franquia é muito bom. Né? Aquilo que você ia aprender no tapa, às vezes, passando por dificuldades, não financeiras, mas de outras formas, né? Para aprender, você já ganha, já dá um passo lá na frente. Então, investir em franquia, se você está com muito medo, talvez seja o mais indicado. Show, é isso aí. Eu falo sempre que, né, para que reinventar a roda se alguém já testou, validou, conheceu caminhos para que você possa replicá-los. Gostou do podcast? Já se inscreva aqui no canal para não perder podcasts como estes. Lembre também de nos acompanhar lá nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer e, claro, te encontro agora no próximo vídeo.